Fala jovem, tudo bem? Aqui é o Lucas Emanuel e eu estou aqui hoje para dar início ao novo projeto de devocionais da UMIC nas parábolas de Jesus. E eu quero começar falando sobre a parábola do bom samaritano, uma parábola que fala de temas como religiosidade, preconceito e empatia. Temas tão atuais e que são muito importantes a gente pensar. Fica comigo. As parábolas, elas têm um contexto em que elas acontecem. Jesus as falou para responder a uma situação específica. E na situação de hoje, nós estamos num clima muito tenso. Jesus tinha acabado de falar para os seus discípulos em particular de que eles eram bem-aventurados por tudo que eles estavam vendo. E olha, o que Jesus estava fazendo gerou muitos inimigos. Jesus era considerado então um rabino itinerante que estava trazendo uma nova mensagem de simplicidade, de arrependimento, uma novidade muito humana e ao mesmo tempo tão espiritual que com certeza era um confronto à religiosidade da época. Tanto que um doutor da lei, no meio de uma situação onde estava todo mundo ouvindo Jesus, ele se levanta. Naquela época, se alguém se levantasse ali, já era um motivo de que todo mundo iria prestar atenção no que ele iria dizer. E ele vira para Jesus e ironicamente o chama de mestre e pergunta para ele: mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? Só que o motivo do coração dele era colocar Jesus à prova, ou seja, colocar Jesus numa situação de vergonha ou uma situação de saia justa. Porque naquela época essa pergunta era uma pergunta que trazia muita polêmica. Se traz hoje, imagine naqueles dias. Então Jesus olha para ele e ele era um doutor da lei e Jesus vai e pergunta assim: o que a lei fala sobre isso? Ou seja, entre parênteses, o que Jesus quer dizer é que, já que você é doutor da lei, me fala qual que é a sua perspectiva de acordo com o que você tanto estuda e tem soberba em falar. Aí aquele homem vira para Jesus e fala: ué, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Alguns historiadores acreditam que ele já tinha ouvido Jesus falar desse resumo da palavra de Deus. Outros acreditam que talvez ele tenha entendido por si mesmo. Então Jesus olha para ele e fala: olha, você respondeu muito bem. Então faça isso e viverás. Entre outras palavras, já que é tão simples, faça isso. Só que isso não é nada simples. Para nós que conhecemos nosso Senhor, sabemos que esse é o grande desafio da nossa vida aqui na Terra. Amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Algo que só faz quem tem o Espírito Santo. Mas esse homem não tinha entendimento disso. Ele se sentiu na situação que ele quis colocar Jesus. Então ele se sentiu ofendido e ele já ali tentando se justificar responde para Jesus o seguinte: olha Jesus, então quem é meu próximo? Até porque amar a Deus eu amo, né, perfeitamente, eu sou um doutor da lei, não é mesmo? Então Jesus vai e depois começa a contar quem é esse próximo para esse homem através da parábola que está aqui em Lucas 10, nos versículos 30 até o versículo 35. Diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, então pondo-o sobre a cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: e tudo o que de mais gastares com ele, eu te pagarei quando eu voltar. Aí Jesus vira de novo para o doutor da lei e pergunta: quem foi o próximo desse homem? O que eu aprendi com a parábola do bom samaritano? Primeiro, que a religiosidade me impede de compreender verdadeiramente o evangelho. Perceba que esse homem, ao se aproximar de Jesus, ele não queria beber da fonte que era Jesus. Pelo contrário, ele queria colocar Jesus à prova. Ele queria colocar Jesus em uma situação de ridículo. Ele queria sobressair sobre Jesus. E o religioso é assim. O religioso ele não quer crescer no seu relacionamento com Deus, mas ele quer se tornar cada vez mais perfeito enquanto ostenta a sabedoria que ele religiosamente adquiriu. Tanto que quando Jesus responde a ele: tá certo, então viva a vida eterna que você intelectualmente entendeu, mesmo que isso não tenha descido do coração, vá viver ela. Aquele homem, ele olhou para aquela resposta e quis dar uma contra-resposta dizendo então: Senhor, então quem é meu próximo? Porque ele se achava
tão servo de Deus, ele se achava tão perfeito na sua adoração a Deus que ele não poderia continuar a discussão perguntando o que era isso, até porque todo mundo iria ridicularizá-lo. O religioso, ele sempre se importa com o que o outro pensa, não com o que Deus pensa a seu respeito. O religioso, ele não procura maior intimidade com o seu Deus, mas ele utiliza-se de Deus para ser mais perfeito. Ele usa de Deus para ser considerado uma pessoa digna de aplausos ou de ser ovacionado. Tanto que quando Jesus traz a parábola do bom samaritano, ele fala dessa religiosidade quando ele fala de dois personagens. Ele fala do levita e do sacerdote. Esses dois, eles não agiram errado de acordo com a lei quando viram um homem à beira do caminho. Até porque aquele homem estava ali semi-morto. E na lei de Moisés, quem tocasse no morto estaria então impuro. Ou seja, o que a gente entende com isso é que o religioso, além de se colocar acima de todos, ele também vai colocar os seus paradigmas, as suas ideologias acima do amor ao próximo, acima daquele que necessita. Então, o religioso, ele realmente não consegue entender. Talvez até intelectualmente possa falar algo a respeito, mas no seu coração, nas suas atitudes e a sua vida, não é uma vida que vai compreender verdadeiramente o que Deus quis com a lei. Ele nunca vai conseguir entender no seu coração o que é verdadeiramente crescer no Evangelho, porque isso significa diminuir. É assim que o reino de Deus funciona. Uma segunda lição que eu aprendi com a parábola do bom samaritano é que o preconceito me impede de viver o reino de Deus. Perceba que aqui o grande herói da história foi um samaritano. Os samaritanos, eles eram inimigos mortais dos judeus. Os samaritanos eram fruto de uma miscigenação entre judeus e outros povos. Por isso que a sua adoração, a sua religião ficou sendo uma religião que sincretizou, ou seja, se uniu com outros tipos de religiosidades. Então aquele homem era considerado uma escória para os judeus, mas foi exatamente o homem que salvou a vida daquele moribundo. Você sabe o que esse cara faz? Ele não se importa com aquele homem ser judeu ou não. Ele coloca aquele cara em cima do seu animal, ou seja, ele foi a pé, conduzindo ele até a hospedaria. Ele também cuidou dele em loco e dentro da hospedaria. Em loco, quando ele coloca ali azeite e vinho, que eram anestésicos da época. E ele ainda deixa moedas, 2 denários, para pagar se algo fosse necessário. E se aquilo não fosse suficiente, no outro dia ele retornaria e pagaria a diferença. Isso significa que aquele homem não queria que o cara que ele estava ajudando se tornasse um escravo. Porque se ele não tivesse dinheiro para pagar, ele seria um escravo. Aquele homem faz tudo de si. Aquele homem não ligou para a raça. Aquele homem não ligou para quem ele estava ajudando. Aquele cara realmente entendeu o que é amor ao próximo. Ele viu que o outro precisava dele. Então, essa lição é muito importante para nós. Nós vivemos em dias de preconceito e nós temos certeza que todo mundo é importante, mas existem aqueles que hoje necessitam de nós. Estamos dispostos? A terceira lição que eu aprendi com o bom samaritano é sobre empatia. Empatia é o quanto eu me movo em relação ao outro, é o quanto eu tenho compaixão, ou seja, é quando eu vejo a situação do outro e isso não apenas me deixa num estado de pena, mas um estado de atitude. E nós vemos aqui que nesses 3 personagens da parábola do bom samaritano, nós vemos 3 tipos de pessoas aqui. A primeira, que são os saqueadores, aqueles que pensam que tudo que é do outro pode ser seu. Nós vemos também aqui a situação dos religiosos, que o que é meu, o que é seu, você se lasque para lá. E a situação do samaritano, que aquilo que é meu também é seu. Essas 3 situações diferentes nos mostram o verdadeiro reino. Enquanto o religioso, com aquela pergunta errada, queria aparecer perguntando o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, Jesus mostra através da parábola do bom samaritano que nós não fazemos nada, mas aqueles que são alcançados fazem algo, entendem verdadeiramente o que é o próximo. Que a empatia é a marca do Evangelho. É aquele que se preocupa e ama o próximo. E a grande questão é, quem é o meu próximo, como ele perguntou? Jesus responde, quem foi o próximo do samaritano? Isso significa que verdadeiramente salvos são aqueles que entenderam o reino, aqueles que não se prenderam ao seu eu, se esvaziou de si mesmo. E perceba, ele não pergunta quem é o meu irmão, o que eu tenho que fazer pelo meu irmão, mas o próximo abrange todo aquele que cruza meu caminho. É que quem entende verdadeiramente o Evangelho,
Quem caminha nesse evangelho é aquele que se preocupa com quem está ao seu redor. Se você nasceu de novo, é impossível que você não se comprometa com a luta e com a dor do próximo. Essa parábola, por fim, nos ensina que o reino de Deus é daqueles que nasceram de novo, que têm em si o Espírito Santo, que os conduz a um amor que é revelado sem religiosidade, a um amor de atitudes, a um amor que o alcançou, o atravessa e toca o outro. É um amor que não se preocupa com preconceitos, é um amor que transpõe qualquer barreira, seja cultural ou religiosa, mas que está ali para quem precisa. É o amor que socorre, é o amor que dá tudo de si e coloca o outro acima dele. O amor que Jesus nos ensina, que nos ensina a nos esvaziar de nós mesmos para amar o próximo, servindo em tudo que for preciso. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo.